E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado, muito bem, jornalista vocacionado. Muito sigam bem. lá, Então sigam o Thiago Parijani. Eu agradeço a todos vocês. Então vamos abrir o olho, gente. Tá? Pode não ter anjo na política, mas tem muito mais endemoniados do que salvadores ali naquela situação. Pavivi já foi. Vamos lá com uma informação importantíssima do André Marcília, né? Vamos colocar aqui, ó, essa possibilidade do impeachment do Moraes. Você aí acha que é o caminho? É um vídeo bem curtinho, tá? O Marcília, conheci o trabalho dele no Pânico, né? Já tive a honra de ir lá no Pânico também, ser entrevistado pelo fantástico Emílio Surita, né? E o André Marcília estava lá e eu achei muito didático o que ele fala, porque ele não fala o juridiquês, apesar de ser um homem do direito. Então sigam o André Marcília no YouTube, tá? Ele vai contar pra gente a possibilidade do impeachment e na sequência eu volto falando quando é a hora certa do Bolsonaro recorrer. Não é agora, tá? Não é agora. Chega deixando o seu joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal. 109 joinhas com 146 pessoas, dá para bater 150 joinhas aqui. Taca o dedo no joinha se você não quer mais que o 13 domine esse país aqui. Vamos falar assim, fica mais fácil para entender. É possível que o Moraes saia do STF sem ser impeachmentado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que me fizeram nas redes e é boa pergunta. A pergunta era a seguinte: se o Moraes, depois de ser sancionado, ele não perde a aptidão para continuar sendo ministro? E é interessante o ponto, que na Constituição, no 101, o artigo, né, diz o seguinte, que o STF se compõe de 11 ministros e blá, 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 e eles têm de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, são condições para que alguém seja nomeado ministro, tá? Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse notável saber jurídico é um negócio que a gente sabe que ninguém tem ali, né? Aliás, esse é um ponto interessante, porque notável saber jurídico não é título universitário, é um saber que todos notam, é um saber que se conhece na sociedade, é um saber que todo mundo é tido e havido como algo compartilhado, o saber jurídico daquela pessoa. Você entendeu? Notável de se notar. Você percebe? Algo que, enfim, quem dali tem esse notável? Quem a gente nota é erro de português, a gente nota é incapacidade interpretativa. O Dias Toffoli é o mais que tem mais notável falta, mas pouca presença de saber jurídico. Mas e a reputação ilibada? Esse é o ponto. Então, a reputação ilibada, uma pessoa que é sancionada pela Magnitsky, como, por exemplo, o ministro Moraes, em tese não tem. Como é que você vai ter uma reputação ilibada se você está numa lista, está presente numa lista em que estão torturadores, numa lista em que estão, enfim, o pior da humanidade, a escória está lá na lista ao seu lado. Como é que você tem, então, uma reputação ilibada? Então, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista público, o ministro Moraes não tem mais reputação ilibada, se é que teve. Se é que um dia teve. Você percebe? E aí é que é um ponto. Falta, então, uma das condições. Se o 101 exige que ele tenha notável saber jurídico, que já é questionável, mas, enfim, vamos passar por cima dessa. E reputação ilibada são as duas condições. Se ele não tem... Se ele... Vamos nesse dedo. Se ele não tem... se ele está sancionado e não tem mais reputação ilibada, ele perde uma das condições. E ao perder uma das condições, ele deixa de estar apto a ser ministro do STF. É interessante isso. Entenderam, né? Então, se você for pensar, caberia, sim, a possibilidade não de impeachment, mas de uma ação para, seja do Executivo, seja do Congresso, revisão, alguma medida para destituição do ministro por não possuir mais as condições exigíveis pela Constituição. Alguém me dirá, não, mas é necessário para nomeação. Não, não, não. É necessário para não só nomeação, obviamente. Senão você... Óbvio que não faz nenhum sentido, né? Então, ele diz o seguinte, que o ministro precisa ter, né? Precisa ter. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com, e aí vai, notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se ele perde, seja o saber jurídico, seja a reputação ilibada quer dizer o quê? Que ninguém contesta. Como é que você não contesta uma reputação que todo mundo, que você está numa lista de pior?
do pior da humanidade. Sim, não tem mais as condições exigidas pela Constituição. Aí você fala, é possível uma ação judicial pedindo... Tá simples de entender, né, gente? Vocês entendem o que é reputação ilibada? É ninguém questionar. Lembra que a gente não questionava, há um tempinho atrás aí, a gente tinha lá o... Como é que era o nome daquele ministro do STF? Era um grande afrodescendente? Era o Sebastião, como é que era o nome dele? Alguém me ajuda, por favor, no chat aí. Muita gente queria ele para presidente, lembra? Era o ministro... Caramba, me fugiu o nome dele. Ministro Sebastião... Não era o Sebastião o nome dele, era outro nome. Era o... Lembra que só tinha ele no STF, gente? Ministro do STF... Joaquim Barbosa. Era o Joaquim Barbosa, lembra? Todo mundo só falava do Joaquim Barbosa. Queriam ele para presidente até. Pô, isso era uma conduta ilibada, ninguém falava mal do cara. Muito bem, Beltrão. Obrigado, meu querido, por estar prestando atenção. Joaquim Barbosa, lembra? Ele era o cara que, se pudesse colocar ele para eleição, ele seria eleito. Será que se colocasse o Alexandre de Moraes hoje, ele seria eleito? Talvez seria com o voto da esquerda. Mas ele não tem popularidade, ele não tem mais a conduta ilibada. Quem tem conduta ilibada ali? O Barroso? Não, não tem. Ele falou, perdeu o mané lá para o cara que foi xingar ele. O Zanin, que foram xingar no banheiro, porque defendeu o Lula na Lava Jato. O Dino, carismático como ele é, né? O Nunes Marques, que é nomeado pelo Bolsonaro, mas o cara mais traíra que tem, nunca vota com a direita ali. É o André Mendonça, que manda prender o careca do INSS e dá benefício para ele não precisar ir na CPMI. Que pomba é esse STF aí? Que conduta ilibada que esses caras têm hoje? Então não precisa nem de impeachment. É uma destituição. Não tinha parado para pensar nisso. Anulação, então, da nomeação dele? Em tese, sim, mas quem vai julgar isso daí são os pares dele. Então a medida não poderia ser judicial. A medida teria de ser por meio do Congresso, aí tem que se avaliar qual seria a medida, né? A gente pode até pensar aqui juntos depois, mas ou do Executivo, que o nomeou, e então também, em tese, pode dizer, olha, eu nomeei, mas fui logrado, fui levado a erro, né? Fui enganado, né? Esse ato poderia, portanto, ser declarado nulo, né? Ou ser anulado, na verdade. Ou nulo, porque eu não sabia que ele não tinha uma reputação, então eu fui levado a erro, ou anulado porque ele tinha uma condição, reunia uma condição que não reúne mais. É que nem, por exemplo, sei lá, se a pessoa tem... A exigência é que ela tenha 35 anos para exercer o cargo, e ele vem com uma carteira falsa, bom, aquilo é nulo, porque ele entregou uma condição, ele falseou uma condição, aquilo é nulo. Ou se eventualmente aqui a condição é algo que ele deixou de ter, ele perdeu, não, ele precisaria ter, vamos supor aqui, tá? Ele precisaria ter, para essa condição, para exercer esse cargo, ele precisava ser casado. E ele deixou de ser casado, virou solteiro, virou viúvo, perdeu a condição. E aí aquele ato é anulável. Então aqui, ou é nulo porque ele nunca teve a reputação, e a gente está descobrindo agora, ou é anulável porque essa reputação, ela perdeu-se com essas sanções da Magnitsky. Então sim, é possível ir por aí. Uma destituição que não seja impeachment, uma destituição do ministro Moraes por ter perdido as condições exigíveis para que ele seja, ou para que ele tenha se tornado e permaneça ministro. Cabe ao Congresso dar uma avaliada nisso. O Executivo não vai, não esse, não o que está aí. Mas cabe ao Congresso, sim, avaliar uma medida para tocar para frente algo assim. Seria interessante e seria correto. É isso, um abraço e até a próxima. Muito bem, André Marcília. Um dia eu vou trazer esse cara aqui no canal, hein? Entrevistar ele, muito bom, muito gostoso o papo, muito fácil, né, de entender no linguajar popular. Vocês estão muito quietinhos aí nesse chat. Vocês querem que eu vá embora? Vocês querem que eu vá embora? Vocês não estão acreditando que é ao vivo isso aqui? Pouca gente tem coragem de fazer ao vivo, né? Pouquíssimos têm coragem de fazer ao vivo porque tem medo da sua própria língua. Tem medo da censura? Eu não tenho medo de nada. E é isso que trouxe esse canal até aqui, a coragem. A coragem de vocês aí que estão me ouvindo também. Tá? Você tem medo do sistema? Se você tem medo, você escreve aí no chat agora, eu tenho medinho. Se você não tem medo, você escreve, eu sou forte e corajoso. E acredito no milagre brasileiro.
Coloca agora aqui, eu acredito no milagre brasileiro. O que é o milagre brasileiro? É o país livre da esquerda. 19 anos que a gente mastiga esse chiclete de jiló aqui. Chega, né? Já deu. E eu vou contar para você o que falta pro Bolsonaro ficar livre. O próprio Marcília falou isso. Tá? Ele falou lá no Pânico. Você acha que tá acabando a live? Não, fica tranquilo aí que vai chegar o caso Adélio pesado agora aqui. Marcília, né? Você gosta de ouvir o Marcília, né, Maria José? Você não gosta muito, né, mano? Você tá na minha live aqui por acaso, tudo bem. Então, o Bolsonaro é o seguinte, foi julgado, condenado, descobriram um câncer de pele agora nele, para quem não tá sabendo, vamos atualizar tudo bonitinho. Tem chance de recurso? Tem. Chance dos embargos lá, os embargos que eles vão fazer todas as enrolações. Não sai condenação esse ano, tá? Não sai condenação esse ano. Quando sai condenação ano que vem, vai ficar em prisão domiciliar. Já estou adiantando para você o que vai acontecer. Se não acontecer, você me cobre, tá? Não vai para Curitiba, ficar preso em cadeia, a Michelle não vai ter que fazer visita íntima, que nem a Janja precisou fazer, né? Não vai, o sonho do Lula não vai se realizar nesse sentido de cadeia, ele vai ficar em prisão domiciliar. Existe uma chance dele sair dessa prisão domiciliar? Existe. Qual que é a chance? 2026, vitória nas urnas da direita, vitória da direita nas urnas, tá? Nomeados 3 ministros. 3 ministros. Então hoje nós temos, vamos junto aqui, vou fazer o desenho, hein? Nós temos 11 ministros. Nós temos André Mendonça, temos o Fux, dá para confiar, e temos o Nunes Marques. Então são esses 3 da direita. O Fux não gosta do Bolsonaro, mas ele vota certo. Vocês viram lá na votação da condenação do Bolsonaro. Independentemente das predileções pessoais dele, ele foi justo ali. Então, de 11 ministros do STF, hoje, 8 são de esquerda. Ah, não, mas eles são imparciais. Ah, pelo amor de Deus. 3 são de direita. Então, se recorrer hoje e jogar para todo mundo votar, sai da primeira turma, foi 4-1, né? Então, daria 8-3. Aí, o que acontece com a vitória da direita na próxima eleição? Serão nomeados 3 novos ministros pelo novo presidente. 3. Quem sai? Provavelmente sai o Fux, sai o Gilmar Mendes, que é o decano, e sai o Barroso. Tá? Tô dando isso aqui para vocês em primeira mão, hein? Presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Coloca o número 1 aí, só para ver quem tá prestando atenção. Coloca o número 1 no chat e tá com o dedo no joião, quem chegou agora aí. Presta atenção, olha aí. Então sai Fux, Gilmar e Barroso. Então perdemos um aqui, que votou contra a condenação do Bolsonaro. E aí, subentende-se que ganham 2. Então, vai perder um daqui. Então, se são 3 da direita, perde um. Com a nomeação de outros 3, vão ser 5, certo? Ficam 5 da direita. 5 da direita. E 7. É isso? Não, ficariam 5 da direita e 6 da esquerda. Tá entendendo o jogo? Muito bem, Dercina, Maurício, Maria Beatriz, Carmito. Todo mundo prestando atenção na jogada. Então, o STF, com a vitória da direita em 2026, ficaria hoje, ele está 8-3. Não tem chance de recurso. Bolsonaro ganhar nada. Ah, é a anistia. Olha, eu vou explicar o porquê que não vai ter anistia. Para você também não ficar sonhando com o que não existe. Esse papo de anistia é papo político, tá? Para dizer que está correndo atrás de uma coisa, mas não vai passar. Porque não ganha no Senado. E se ganhar no Senado, vai para a sanção de quem? Do Lula. Você acha que o Lula vai perdoar a prisão do Bolsonaro? Que é a coisa que mais fez ele ter uma ereção esse ano aqui na vida? Porra. Não vai acontecer, gente. Tá? Então, a Câmara vai fazer a parte dela? Vai. Os deputados vão fazer o oba-oba. Mas não vai ser sancionado isso aí. Não é por aí que o Bolsonaro vai ser perdoado. Então,
5 da direita com 6 da esquerda. Pode ser que um anjo ilumine a mente de um da esquerda? Pode. Quem que vai ficar lá? Carmen Lúcia, Dias Toffoli. Quem mais? Carmen Lúcia, Dias Toffoli. Aí os da direita, o André Mendonça Nunes fica, o Fux sai. Uma revoluçãozinha. Fica o Dino, fica o Zanin, fica o Fachin. Né, ó. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin. Quem é o sexto? Tá me faltando um. Quem me ajuda aí? Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin. Barroso sai. Barroso, Gilmar e Fux sai. Quem que ficaria, meu Deus? Quem que é o sexto elemento ali? André Mendonça, Nunes. Mas enfim, a jogada é essa. Então é aguardar a vitória da direita nas urnas em 2026. Não tem outro caminho. Não tem. O Moraes, exato. Esqueci logo do chefe da gangue. Tudo bem. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Então, ó, Carmen Lúcia, Dias, Dino, Zanin, Fachin e Moraes. Quem desses aqui você acha que poderia votar a favor do perdão do Bolsonaro? Porque são esses 6 que continuam. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Dino, Zanin, Fachin e Moraes. Caramba, eu esqueci do Moraes. Para vocês verem que eu não pego no pé do Moraes, não. É que ele não é nem ministro, ele é o presidente desse país aqui. Estão gostando? Muito bem. Olha só. Teve uma informação vazada, né, já que a gente está falando de STF, antes de vir para a facada do Adélio e da questão do PCC,